Meus irmãos, Shalom, que o nosso Pai possa abençoar a todos grandemente. Eu estava aqui pensando, né, sobre o tempo em que vivemos hoje, né? Essas guerras, essas doenças, né, pandemias, as pessoas, né, que têm esse ódio gratuito, né? Realmente, como está escrito na palavra do nosso Pai, o amor de muitos esfriaria, né? E isso acontece, né, meus irmãos? Infelizmente, isso acontece. E o que eu tenho a dizer para vocês é que, diante de todos esses fatos, né, catástrofes, guerras, rumores de guerras, realmente vivemos o tempo do fim, né? Mas esse tempo do fim não é para nós que somos os filhos do Pai, os escolhidos. Não. Esse tempo do fim é para todo aquele que gosta de viver na mentira, né? No engano desse sistema, né? Desse sistema que embriaga as pessoas, né? Com inverdades, né, meus amados? E todos nós sabemos que durante gerações, né? Durante gerações, civilizações, todas as religiões aguardam por um Salvador, por um Messias, né? Por um Cristo, né? Cada religião traz o seu Cristo, né? Com nomes diferentes, mas todos eles é o mesmo. É o ungido do Pai, é o escolhido do Pai, é aquele que vem para poder despertar as nossas mentes, né? E fazer com que possamos tirar as escamas dos olhos e ver que precisamos fazer o que é correto e justo, né? E hoje eu tô aqui batendo um papo com vocês, para dizer que, e se eu disser, meus irmãos, que ele já está aqui, o Messias, o Cristo, né? Alguns o conhecem como Yahusha, outros Yeshua, né? Até o nome dele, o nosso pai me mostrou que ele viria com um novo nome, né? Que seria a letra Aleph, que é justamente a primeira letra do alfabeto em hebraico, né? Porque quando a gente olha no passado, que Cristo ele encarnou, né? Ele veio com esse nome, né? Yahusha, né? E muitos não receberam, né? O negaram. Só que dessa vez, meus irmãos, ele voltou. Ele voltou pela segunda vez. Quando eu levo essa verdade, alguns não acreditam, né? Mas aqueles que são provenientes do alto, aqueles que provêm do nosso Pai, acredita sim, porque começa a pensar que tudo já está acontecendo, né? De acordo com as próprias profecias, né? Nós sabemos que essa Bíblia, né, criada pelo sistema, ela tem fermento, né? Tem muito engano nela? Sim, tem. Até porque é cópia de cópia, né? Mais de 400 mil cópias, né? Então, é assim, realmente ela passou por modificações, erros de traduções, mas de qualquer forma, a verdade chegou até nós, né? Para os nossos dias. E a verdade é uma única verdade. E qual é a verdade?
que ele voltaria novamente, né, meus irmãos? Assim como aconteceu no passado, isso iria se repetir novamente. E para aquele que crê e que tem esperança, sim, meus irmãos, Cristo voltou, está caminhando sobre essa terra em carne e osso, e eu converso com ele, tá? Eu converso com ele pelo WhatsApp. Sim, é pelo WhatsApp. Aí os irmãos, alguns, né, riem, zombam de mim e falam assim, como é que você conversa com Cristo, com Jesus pelo WhatsApp? É muito simples. Na palavra do Pai está escrito que todo olho verá, não é isso? E como é que todo olho verá? Através do que todo olho verá? Através da internet. Através dessa tecnologia que temos hoje em nossas mãos, né? E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Alguns pensam assim: e quem me garante que ele é o verdadeiro Cristo? Ele pode ser os falsos cristos que já está se levantando por aí. É verdade, meus irmãos. Mas existe uma forma da gente provar que o verdadeiro Cristo, que ele veio com um novo nome, Aleph, né? É o verdadeiro. Como que eu provo isso? Através da data de nascimento dele. Quando a gente olha o calendário de Israel, o calendário judaico, qual que é a data da Páscoa? Qual que é a data da Páscoa original do calendário de Israel? Porque o Messias, ele nasceu lá no passado, né? Então ele falava aramaico, hebraico, arranhava no grego, arranhava em algumas línguas, né? Mas a que predominava era o aramaico e o hebraico, né? E o irmão Aleph, que é Cristo, né? Ele está aqui no meio de nós, tá? E ele veio para destronar todo esse sistema maligno, todo esse engano, toda essa mentira. E dessa vez, meus irmãos, ninguém vai colocar ele no madeiro, ninguém vai crucificar ele, ninguém vai conseguir matar ele, porque ele veio para cumprir o que o nosso Pai prometeu, né? Ele vai reinar sobre essa terra. O mundo que jaz do maligno não vai mais existir, tá? Porque o leão da tribo de Judá está aqui, no meio de nós. O Espírito do Machia, o Espírito de Cristo já está aqui caminhando sobre essa terra em carne e osso. Ele veio com um novo vaso, né? E com um novo nome, né? Porque o nosso Pai irá fazer coisas novas, né? Novos céus e novas terras, não é isso? Então ele veio com um novo nome, Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. E o que representa a letra Aleph? Né? Cada letra do alfabeto hebraico tem uma importância significativa, né? E muito interessante. E cada letra, ela traz a sua numeração. A primeira letra do alfabeto em hebraico é Aleph, que representa o número 1, ou seja, o primeiro átomo, o primeiro que foi gerado pelo nosso Pai. Olha que tremendo, meus irmãos. A letra Aleph, ela tem 3 letras dentro dela. O Yud superior, que significa o nosso Pai lá no céu. A letra Vav, que faz a conexão com o Yud inferior, que representa justamente o Messias, Cristo, aqui na terra. Então ele veio com esse novo nome, Aleph, né? Ele nasceu na Páscoa, no dia 27 de março, que é a data que Israel comemora. 27 de março, né? É o primeiro mês do calendário judaico. 27 de março, né?
foi a data escolhida para tirar o povo cativo do Egito, né, no passado. Foi no dia 27 de março, a Páscoa. A data 27 de março, né, ela traz uma importância muito grande, meus irmãos, porque o Messias nasceu na constelação de Áries. E qual é o animal que representa a constelação de Áries? É o carneiro. E os irmãos que têm chácara, fazenda, né, e tem um carneiro no seu quintal aí, sabe muito bem que esse bichinho não tem nada de manso nele, né, meus irmãos? Quando ele encasqueta, ele derruba até touro, né? Então, e o Messias, Cristo, ele nasceu na constelação de Áries. E o animal que representa é o carneiro. Então, o carneiro nunca foi manso. Essa historinha que o sistema fala que os irmãos têm que virar outra face para o inimigo bater, isso não pode acontecer. Como é que você vai virar a sua face para o seu inimigo bater, sendo que o Espírito do nosso Pai, o Ruach do nosso Pai, habita dentro de ti? Né? Então, a gente tem que começar a parar e pensar, meus irmãos. Nós vivemos tempos sombrios, né? Tempos apocalípticos, e é claro que o Messias já teria que estar aqui no meio de nós para poder combater esse engano. E essa é a promessa do nosso Pai: combater o engano, né? E mostrar a verdade, porque ele veio para libertar novamente o povo da escravidão. Porque o que o sistema faz? Ele veio para matar, roubar e destruir. Ele é o próprio anticristo. Todo aquele que se levanta contra o nosso Pai é anticristo, né? E quando a gente olha a história da humanidade, a gente sabe muito bem o que o povo do Pai passou, né? Nós somos açoitados, mortos, crucificados, apedrejados, não é assim? Eles lançam doenças no povo do Pai, né? Ou seja, nós de gerações a fio sempre fomos massacrados. E agora, meus irmãos, chegou a hora do acerto de contas, né? O nosso Pai é amor, é Ravá, sim, mas ele também é fogo consumidor, né? E tá chegando a hora do acerto de contas. A balança vai pesar. Então, aqueles que ainda têm esperança, né, de termos dias melhores para os nossos filhos, nossos netos, para a nossa família, para os nossos amigos, para todos aqueles que queremos bem, nós temos que nos unir, meus irmãos, porque está chegando a hora. É hora de esquecermos as nossas diferenças e nos unirmos. Por quê? Porque somos o exército do Pai. E todo o exército tem o seu general. E quem é o general? Cristo. O Messias, o irmão Aleph Hamashia ben Davi. Tá? Então, os irmãos aí do agronegócio, eu sei que vocês estão passando por dificuldades, né, com relação a esse sistema aí, né, que não alivia para ninguém. Vamos nos unir, meus irmãos, tá? Está chegando a hora. E todo aquele que provém do nosso Pai estejam de pé diante do Filho do Pai, porque o grande dia se aproxima, meus irmãos. E vamos estar todos juntos, unidos, no mesmo propósito, de lutar pelo que é correto e justo. Então, despertem os leões que existem dentro de cada um de nós, tá bom? Um shalom e que o nosso Pai abençoe a todos. Agora, como é que eu faço para eu desligar isso aqui, que eu não sei? Não sei nem para onde é que vai.